mais ou menos um mês atrás, uma mulher foi encontrada morta dentro da própria casa. E aí foram olhar, né, o histórico de mensagens, enfim, e encontraram o marido dela se referindo a si mesmo como um macho alfa e que ela deveria assumir a posição de fêmea submissa. O mais chocante é que ele pensa nessa lógica de que a mulher ocupa uma posição de obediência mediante a autoridade masculina. E ela não era uma mulher qualquer, ela sabia se defender. Ela era a PM militar, ou seja, ela tinha noção do perigo, ela sabia mexer com armas e tudo mais. Mas isso não impediu ela em momento nenhum de ser vítima da violência. Porque a violência não começa na agressão física, ela começa exatamente na imposição de ideias. E hoje em dia elas têm até nome, os famosos Red Pills. Tá, Clara, mas o que são os Red Pills? A origem do nome Red Pill veio do filme Matrix, naquele momento das pílulas, e aí tem a pílula azul e a pílula vermelha. E aí eles falam que se você comer a pílula Red Pill, você vai acordar para a realidade. Ou seja, coisas que você acreditava antes, você vai começar a ver de uma nova maneira. E o que é isso? Sempre é sobre relacionamentos e principalmente sobre as mulheres. A realidade é que as mulheres são manipuladoras, que as mulheres querem controlar o relacionamento, que você precisa ser autoridade, senão você vai ser manipulado. Ou seja, é o mesmo discurso que eles vendem como se fosse um despertar novo, é a mesma parada que a galera falava lá atrás, há muito tempo, de uma maneira mais explícita, quase ensinada, nas culturas de geração em geração, de que a mulher precisa ocupar esse posição de inferioridade e ceder sempre às necessidades masculinas que são superiores a ela. É tudo a mesma coisa. Eles só vendem agora como um videozinho curto no TikTok, como debate e em falsos podcasts. É isso. Tá, mas em qual momento essa estrutura, né, começou a surgir? E aí a gente precisa voltar na história. Para ser exatamente há milhões de anos atrás na história. Vamos lá para a Grécia Antiga, que é conhecida como o berço da democracia. A gente precisa lembrar que as mulheres não participavam, as mulheres não votavam, as mulheres não discutiam filosofia nem política. Elas viviam dentro das próprias casas. E não eram só as mulheres, mas pessoas analfabetas, homens escravizados. Vocês acham que por que Sócrates e Aristóteles eles eram tão conhecidos? Porque eles eram a favor da escravidão, eles tinham diversos escravos, então por isso que eles são tão lembrados quando o assunto é filosofia, né? Mas enfim, e aí a gente volta, como assim o berço da democracia excluía a maior parte da sociedade? Isso acontecia. E não era só na Grécia Antiga, mas na Roma Antiga isso também acontecia. Existia uma estrutura social chamada de pater familiar. Isso é, o homem era o líder da família. Ele podia decidir sobre as mulheres, sobre as filhas, e até em situações mais extremas, eles podiam decidir sobre a vida dessas pessoas. Quem vivia e quem morria, era ele que decidia. E se você pensa que o casamento naquela época tinha como amor como um dos seus ideais, você está muito enganada. Os casamentos eram arranjados, ou seja, a família era quem escolhia com quem as meninas iam casar. As meninas não decidiam nada, era sempre um casamento com interesses sociais, financeiros. E aí a gente podia até aprofundar que eram nesses casamentos que surgiu a maior parte da violência sexual, onde ela foi naturalizada. Ou seja, são ideias que surgiram há muito tempo atrás, que a mulher ocupava essa posição de inferioridade enquanto o homem manda. E quando uma ideia ela é disseminada por muito tempo, ela é ajustada, ela é reformulada, até que ela pareça normal. Que todo mundo comece a pensar nela como se fosse algo naturalizado, mas que não é. Só que com o passar do tempo, essa estrutura social começou a ser justificada. E aí entra a religião. Eu quero deixar muito claro que esse vídeo não é um ataque a nenhuma religião específica, nem nada do tipo. Aqui a gente está falando de história e como os textos religiosos eles foram sendo destoados, né, distorcidos, para justificar atos de violência, de preconceito ao longo dos tempos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa passagem aqui, que fala: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E muita gente usa isso de argumento para justificar que as mulheres precisam obedecer aos seus maridos. Só que no mesmo trecho, eles falam sobre
Homem, amar a mulher com respeito, cuidado e responsabilidade. Ou seja, não é uma ordem de superioridade, não é alguém sendo melhor que ninguém, mas que muitas vezes foi usado como se fosse. E isso não acontece só no cristianismo, acontece em diversas religiões. E a gente precisa entender que religião é algo muito pessoal de cada pessoa e entra num assunto muito íntimo de cada pessoa. Ou seja, quando as mulheres ouviam isso, elas se sentem receosas. Será que eu vou questionar, já que é um texto sagrado? Será que eu posso ser punida, já que é um texto sagrado? E isso foi sendo normalizado, foi sendo disseminado ao passar do tempo, e foi por isso que em gerações de geração, essa palavrinha aqui, esse trecho que eu acabei de ler, ainda é usado para as meninas obedecerem, para as meninas ocuparem uma posição de inferioridade, para as meninas estarem sendo inferiores aos homens, sendo que não deveria ser assim. Só que chegou um momento que as mulheres começam a questionar toda aquela estrutura social, e aí vocês acham que foi tipo assim, ai, gente, resolve aí, que hoje eu tô a fim de voltar, hoje eu quero sair com a roupa que eu quiser, hoje eu quero usar um short, assim, bem assim, hoje eu quero usar um top, eu posso usar? Eu quero usar, eu tô a fim de largar desse homem e tal. Nem foi eu que escolhi, foi meu pai que escolheu ele. E hoje eu quero largar. Então resolve aí, Getúlio Vargas, pra mim, por favor. Não, né, gente, pelo amor de Deus. As mulheres realmente tiveram que lutar. As mulheres saíram nas ruas, foi um confronto mesmo de mulheres por outras mulheres. E não foi, imagina só, numa sociedade que você cresceu a vida toda ouvindo que você tinha que obedecer a um homem, que você não poderia opinar, que você não poderia decidir, você não vai ser tratada como com respeito. Você vai ter tratado como uma ameaça, e foi exatamente assim que as mulheres foram tratadas. No século XX, as mulheres foram às ruas, fizeram protestos, foram mortas, foram presas, foram penalizadas, foram chamadas de louca, estéril, sem noção, porque elas queriam um direito básico ao voto. Então, se hoje as mulheres podem votar, foi porque mulheres lá atrás lutaram para que a gente tivesse esse direito. Uma dessas mulheres, tops, é a Emily Buckhush, que foi uma mulher que organizou intensas manifestações, intensos processos lá no Reino Unido. E aqui no Brasil, a gente tem a nossa queridíssima Beta Lutz, que foi uma mulher que liderou várias outras mulheres para que a gente hoje pudesse votar. E o voto só foi conquistado em 1932. Ou seja, gente, foi ontem, praticamente, que a gente pôde votar. E aí a gente começa a pensar, a minha avó nasceu em 1900 e tarará, gente. Minha avó não teve o acesso ao voto. E acho que a avó de muita gente não pôde votar, bisavó, muitas mulheres. Então imagina uma sociedade onde a mulher não podia nem votar. Isso é muito, e foi muito recente esse direito, né? Então, quando alguém fala, mas as mulheres já têm direitos, as mulheres já têm tudo, é importante a gente lembrar que esses direitos não caíram do céu. Não foi um homem que assinou lá, tá bom. Hoje eu acho que hoje, em 1932, as mulheres podem votar. Não, as mulheres foram mortas, as mulheres foram violentadas, as mulheres não conseguiram votar para que hoje a gente pudesse votar. E é muito importante a gente sempre lembrar que várias mulheres também não estavam a favor dessas manifestações, porque foram mulheres que cresceram sendo ensinadas com falas repetitivas, com pensamentos repetitivos, ideias passadas de geração em geração de que isso era errado e que o lugar dela era obedecendo o homem. E então não foi uma luta contra mulheres e homens do outro lado, foi uma luta entre mulheres e um sistema de muito tempo atrás que acreditava que as mulheres eram inferiores. E mesmo com tudo isso, esses pensamentos eles existem até hoje. Coisas que eram ensinadas de pai para filha, né, era um ensinamento de geração para geração, virou videozinho na internet, virou corte, virou vídeo de homem baixinho falando que mulher alta não é feminina, virou dica de relacionamento, virou curso, virou caminhada, né? Subida em montanhas e coisas assim. E assim foi que surgiu, né? Que cresceu esse movimento Red Pill. Porque ele pega tudo que já existia antes, dá uma linguagem diferente, dá uma estética diferente, dá um nome. E aí, isso prende. Principalmente o público que ele quer, que são pessoas inseguras. Porque esse tipo de conteúdo ele é muito específico, ele pega a insegurança e transforma em certeza. Umas frases aqui que eles usam muito, que eu até anotei. Não deu certo com ela, porque o problema
era ela. Ela não te respeitou? Então, você não foi dominante o suficiente, você não foi alfa o suficiente, né? Ela tem opinião, então ela não serve pra relacionamento. Você não tem testosterona, você tem que tomar sol, muito sol pra liberar a sua testosterona, né? Mulher não é pra estar em faculdade, porque isso tira toda a feminilidade. Meu Deus, não sei nem falar. Feminilidade, sei lá, deixa a mulher menos feminina, meu Deus. Enfim, e isso parece um padrão, porque tudo vira justificativa pro controle, né? Tudo, eles reforçam que aquilo não é só um pensamento quando ele começa a compartilhar essas ideias em roda de amigo, em grupo de WhatsApp, de homem para homem. E o que antes era um conteúdo que você vê no TikTok, que você vê no YouTube, começa a criar uma comunidade. Começa a criar uma expectativa de homem para outros homens e começa a criar uma identidade. E é aqui que surge a figura do homem alfa. E teoricamente, o cara alfa é aquele cara confiante, seguro de si, que sabe se comunicar, que sabe liderar, que é muito atraente, que chama atenção. E até aí tudo bem? Só que quando a gente vai ver com calma quem é esse homem alfa, é aquele cara que não demonstra as emoções, é aquele cara que controla como a mulher deve agir, como a mulher deve falar, que qualquer opinião feminina, qualquer opinião contra ele é desrespeitosa, é algo que não deveria ter acontecido. Que quando a mulher é independente demais, quando a mulher trabalha, como ela estuda, é uma ameaça pra ele. E aí é que tá. Quando você precisa impor segurança, quando você precisa mostrar que é uma pessoa segura de si, controlando as outras pessoas, isso é ser uma pessoa segura ou é ser um inseguro se protegendo? Um cara realmente seguro, ele precisa diminuir a outra pessoa pra se sentir maior? Ou ele precisa impor medo pra se sentir confiante e respeitado? Ele precisa transformar tudo em uma disputa? Geralmente não. Porque uma pessoa segura, ela não precisa tanto do outro, ele não precisa controlar pra saber que ele é bom. Mas um cara alfa, ele precisa, porque ele não é bom o suficiente nem pra si mesmo. E quando a gente fala desse cara alfa, ele pega tudo que é insegurança de si e transforma em conteúdo, porque é exatamente isso que o conteúdo Red Pill faz, né? Ele fala sobre o discurso, não demonstrar fraqueza, você não deve aceitar isso, você deve colocar a mulher no lugar dela. Só que isso é muito o que poderia transformar na maturidade emocional de o cara olhar pra si, nossa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô me sentindo assim? Né? Eu posso conversar com ela, eu posso tentar resolver, porque eu não gosto disso no meu relacionamento, então eu posso conversar com ela e resolver. Não, vira rigidez, vira uma falta de respeito, vira uma hierarquia, como eu sou um homem, você que deveria vir conversar comigo, você que deveria me respeitar, né? E é por isso que os casamentos são falidos. Relacionamento com um homem alfa, que acredita ser alfa, não vai ter parceria, não vai ter respeito, porque não existe isso na mentalidade dele. Existe uma hierarquia, que você é inferior e ele é superior. Isso abre a margem para diversos tipos de relacionamento, porque, como eu disse anteriormente, a violência ela não aparece no empurrão, né, no murro, ela não aparece na agressão física, ela vai aparecer nessa disseminação de ideias de que você é inferior e que ele é superior, e por isso você deve obedecer o seu macho alfa. E por que que a gente não pode normalizar falando que, ai, mas é a opinião dele? Porque a opinião é ideia. E as nossas ideias têm consequências. Se você acha que é normal o cara ser controlador, ele falar que tem ciúme e você achar que aquilo é amor, a sua ideia de amor, ela tá muito ferida, ela tá muito errada. E é por isso que quando a gente tá inseguro sobre nós mesmos, a gente acaba aceitando qualquer coisa. A gente aceita que controle nossas roupas, que aceite, controle o jeito que a gente fala, com quem que a gente fala, o contato que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos. E isso não é amor, isso é domínio. E por isso que esse movimento Red Pill, ele é responsável por caras inseguros que odeiam mulheres, né, que estão com mulheres e odeiam mulheres,
serem tão violentos, serem responsáveis por todos os crimes de feminicídio, porque um cara que gosta de mulher, ele não bate numa mulher. Só que aí vem uma pergunta muito importante: se esse tipo de conteúdo já foi tão questionado, por que ainda tem gente que acredita nisso? E são principalmente homens muito jovens, e a gente não tem uma resposta simples para isso, mas parte de um ponto central, que é a insegurança, né? E não é daquele tipo de insegurança que a gente reconhece. É aquela segurança que foi reprimida, que ela foi transformada em outra coisa. E quando a gente não reconhece as nossas inseguranças, os nossos sentimentos, eles não vão embora. Eles viram outra coisa. E é por isso que esse sentimento, ele é tão sedutor para aquele garoto que cresceu ouvindo que ele não pode ser menos homem, que ele não pode demonstrar carinho, que ele não pode chorar, que ele não pode se sentir triste. Um menino que não pode andar com outras meninas sem que tenha um sentido afetuoso, amoroso. O menino que não pode abraçar outros meninos, senão ele vai ser considerado gay. E aí, tudo isso acumula, porque esse conteúdo Red Pill, ele não olha pra essas inseguranças de você, ele aponta pro outro, né? E aí é muito fácil, porque querendo ou não, dá aquele poder, mas é um poder frágil, porque você olha tipo assim, ai, você tá mal? É porque você não é dominante o suficiente, né? Se você tá mal, você não é dominante o suficiente. O problema não é você, o problema é sua mulher, entendeu? Você precisa assumir o controle. Então aí você se sente, poxa, então a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é dela. E aí você se sente poderoso. Só que poderoso até que ponto, né? Se o seu poder depende de outra pessoa, se o seu pensamento depende de outra pessoa, e aí você não se conhece, então você não é poderoso. Você só tá jogando suas seguranças em outra pessoa. E agora pensa comigo. Respostas fáceis, conteúdos de caras alfas e autoritários, com um monte de gente insegura que tá procurando respostas fáceis pros traumas de infância ou pros traumas que construíram e deixaram reprimidos, surge o movimento Red Pill. Uma comunidade que valida, que concorda e que sustenta tudo isso. E é óbvio que vai ter consequências. Para caras que não atendem aquelas expectativas de masculinidade, para as mulheres que são vistas como inferiores. E aí isso traz consigo várias consequências. E agora imagina, uma pessoa que tem essas ideias, que é inseguro, que se sente autoritário, né, que se sente macho alfa, se junta com uma pessoa em um relacionamento. Você acha que essa pessoa vai conseguir ter um relacionamento saudável se ela não consegue ser saudável consigo mesma? Não, ele vai ter um relacionamento tóxico, onde vai ver essa mulher como uma pessoa inferior, uma pessoa que tem que obedecer ele, uma pessoa que tem que suportar os limites dele, que tem que estar sempre disponível para ele. E aí essa mulher, ela vai precisar se calar, se ajustar, se moldar, se afastar. E aí a gente acha tipo, ai, nossa, mas como foi que chegou nesse ponto? Como é? Quando acontece algo mais sério, as pessoas ficam se questionando, tá, mas não deu sinais. Mas os sinais estavam aí o tempo todo. O ciúme controlador, as escolhas que ele fazia para outras pessoas, as falas, os gritos, a pressão. A violência não vai começar na violência. A violência vai começar na pressão, no medo, da pessoa se esconder, da pessoa se afastar, da pessoa se calar, se moldar. E aí é que tá o perigo dessa pessoa, desse movimento Red Pill, porque ele mata mulheres todos os dias. Outra coisa importante de se lembrar é que isso não é uma guerra contra homens e mulheres. Não é assim que funciona, não é fácil desse jeito, né? A gente tem que lembrar que foi um sistema que moldou homens e mulheres por muito tempo. E essas estruturas permanecem até hoje. Mesmo a gente tendo voto, a gente tendo diversos direitos que não são assegurados com facilidade. Então não são só as mulheres que sofrem com esse tipo de coisa, mas homens que aprenderam desde pequeno que não podiam demonstrar suas fraquezas, que não podiam chorar, que não podiam abraçar, que não podiam nem cruzar as pernas, porque isso tornava eles menos homens. E isso é uma pressão enorme, porque até corresponder com os padrões que foram ensinados ao longo do tempo, os padrões masculinos, isso é difícil, porque não é assim que funciona. O homem é humano, o homem sente também. Por mais que isso não corresponda com aqueles padrões, aquelas expectativas que foram criadas por umas sociedades anteriores. Mas por que a gente precisa aplicar aquilo que a gente sabe que é doentio até hoje? Em crianças hoje, em adolescentes hoje, em homens hoje?
E também a gente tem que lembrar que nem todas as mulheres enxergam os danos que a violência causa nas mulheres. Muitas mulheres foram ensinadas, foram repetindo aquelas falas e hoje elas acham normais, por mais que a gente saiba que não é. Tá, e depois de entender como isso surgiu, como ele se mantém e por que se mantém, o que a gente faz com isso, né? Porque uma coisa é clara, a gente viu que isso não é natural, isso foi construído, isso foi reproduzido, isso foi ensinado e foi normalizado. Ou seja, isso foi tudo construído por uma sociedade que merece ser questionado, que merece ser mudado ao longo dos tempos. E uma coisa é simples, né? A gente tem que entender que quando algo não é respeito, quando algo é controle, quando algo não é amor, isso é domínio, isso é essencial. Acho que a gente não pode normalizar as coisas, não achar que só por uma coisa ser repetitiva, isso é normal. E aí começa o verdadeiro questionamento. Coisas que parecem simples demais também merecem ser questionadas. Porque é aí que mora o problema das coisas. Quando a gente normaliza padrões antigos, achando que eles são certos para todo mundo. E não é assim. Enfim, acho que o verdadeiro despertar, acordar para a realidade, tomar o Red Pill, seria entender que a gente não controla o outro, que a gente não tem domínio sobre o outro, mas que a gente tem controle sobre nós mesmos e se sentir seguro com nós mesmos. Esse é o vídeo que eu fiz. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido como esses padrões são doentios, como esses vídeos são loucuras, baneiras que a gente escuta esses homens falando e que isso não deveria ser normalizado. E se você é uma mulher, eu espero ter te ajudado de alguma forma. E se você é vítima desses movimentos Red Pill, se você é um homem e tá me escutando, eu agradeço também, porque isso é muito importante. É isso. Tchau. Um beijão.